Prontinho, pode começar. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live será mediada por mim, Tamires Amorim, e esse evento é uma realização do Parque de Ciência e Tecnologia Guamar, o PCT Guamar, em parceria com a FAPESPA, Fundação Amazônia de Amparo e Estudos e Pesquisa. O tema da live de hoje será possibilidades e aplicações industriais da extração com os fluidos supercríticos. A apresentação será feita pelo Raul, que é doutor em Engenharia de Alimentos e coordenador do LabTech. Eu passo a palavra agora ao senhor professor. Boa tarde a todos, obrigado, Tamires, pela oportunidade. Antes de tudo, gostaria de agradecer a FAPESPA, em nome do nosso querido professor Dilson Maneschi, né, que colabora muito com o PCT Guamar e com o nosso laboratório. Quero agradecer também a direção do parque, o Rodrigo Kitt, e agradecer também a Biotec Amazônia pelo professor Seixas Lourenço, que sempre estão apoiando o laboratório nas nossas atividades. Gostaria de agradecer também a presença de todos aí, por estar participando dessa live. E eu gostaria de falar um pouco, antes de começar a explicar sobre a tecnologia supercrítica, queria falar que nós somos coordenador de dois laboratórios, na verdade, né? Um que fica na UFPA, chamado LabEx, onde a gente iniciou a nossa pesquisa nessa área de tecnologia supercrítica e onde a gente desenvolveu muito das coisas que nós vamos apresentar hoje aqui. O LabTech surgiu com a necessidade de empreendedorismo, né? Então, a gente teve muito apoio da SecTech, da FAPESPA, da Biotec Amazônia, da Fundação Guamar. E o nosso objetivo é fazer com que essa tecnologia, que é uma tecnologia não usual ou não comum no Brasil, se torne uma possibilidade de realização de negócios utilizando principalmente a nossa biodiversidade. Então, com essa necessidade é que surgiu o LabTech, com o objetivo de fazer com que as nossas pesquisas realizadas no LabEx se tornem case aqui no LabTech e que a gente consiga fazer com que essa tecnologia gere produtos com alto valor agregado, não só para a nossa região, mas para todo o Brasil. Então, nós resolvemos... a tecnologia supercrítica é uma tecnologia que exige o conhecimento, o conceito de várias áreas, né? Então, termodinâmica, fenômeno de transporte, operações unitárias, parte química é muito importante. São vários conceitos, várias disciplinas que fazem parte da engenharia. Eu vou procurar nessa apresentação não ser tão teórico, mas vou tentar, através de explicações, tentar fazer com que as pessoas entendam o que é a tecnologia supercrítica e como ela pode ser aplicada na indústria. Para isso, a gente vai começar a falar do que a maioria das pessoas conhecem hoje, né? Que é as técnicas de extrações convencionais. Então, todo laboratório que a gente vai no Brasil todo, fora do Brasil, o que é realizado em termos de extração de óleo vegetal está relacionado a métodos convencionais. Então, o que a gente vê hoje, né, são essas técnicas convencionais de extração. Né? Extração com Soxhlet, extração por arraste a vapor, extração a frio, que são técnicas muito conhecidas no mundo e praticadas por muitos anos. Né? E elas apresentam, essas técnicas, algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, a gente pode citar aqui como vantagem nessas técnicas é que elas têm um bom rendimento, elas têm um custo relativamente baixo e
os equipamentos são, são mais ou menos simples, né, de ser confeccionado, mas elas apresentam também algumas desvantagens, né? Então, a gente destacou aqui algumas, como elas precisam, né, para fazer uma extração, utilizar, por exemplo, solventes orgânicos tóxicos. A maioria delas utilizam alta temperatura no seu processo. Elas geram resíduos, elas são geralmente agressivas ao meio ambiente. Elas apresentam degradação dos compostos bioativos em função do uso de temperaturas altas. Há um desperdício de matéria-prima e no final você tem um produto com uma baixa qualidade. E é necessário, geralmente, outras etapas no processo para poder purificar o seu extrato, o seu produto final, passar por outras etapas de refino. É lógico que a pesquisa não para, né? Então, no mundo todo, existem vários outros métodos de extração que são estudados, né? A gente pode citar alguns aqui, como, por exemplo, a extração por ultrassom, né? É uma tecnologia nova que está sendo estudada, por infravermelho. Existem várias, né? E o que a gente vai apresentar aqui é a tecnologia super. Só que toda vez que a gente fala sobre tecnologia supercrítica, aparecem algumas perguntas imediatas para nós. Então, uma das perguntas a gente elencou aqui. Quando a gente fala de supercrítica, algumas pessoas riem e perguntam o que é isso? O que é supercrítico? Como é que funciona? O que é que pode ser realizado com a tecnologia supercrítica? Quais as vantagens em relação a outras técnicas? É possível aumentar a escala com essa tecnologia? Quais são as aplicações? E no final o cara pergunta para nós, é caro isso? Como é que eu consigo fazer isso numa escala industrial? Quanto custa? Então, geralmente, as perguntas que são realizadas para nós, quando a gente fala de tecnologia supercrítica, são essas. E em cima deste questionário, ou dessas perguntas, é que a gente vai tentar fazer essa apresentação e respondendo cada uma dessas perguntas para vocês. No final, a gente espera que vocês tenham perguntas. A gente não vai entrar em muita especificidade das coisas, mas vamos tentar gerar algumas dúvidas que no final a gente pode responder todas as perguntas que forem realizadas. Então, respondendo à pergunta, o que é tecnologia supercrítica? A gente precisa primeiro entender esse diagrama de fases. Eu falei que eu não ia entrar muito no aspecto conceitual e tudo, mas é necessário, pelo menos, entender esse diagrama de fases. Então, aqui a gente tem um diagrama de fase que serve para qualquer substância na natureza. Então, a gente sabe que as substâncias elas podem existir em 3 fases, tá? A fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa, né? E a gente sabe que a passagem da fase sólida para a fase líquida, a gente percebe aqui uma linha, uma curva, tá? Que significa a curva de fusão entre as duas fases, a fase líquida e a fase sólida. Entre a fase sólida e a fase gasosa, existe uma outra curva, chamada de curva de sublimação, que é a passagem da fase sólida para a fase gasosa. E a terceira curva aqui, essa curva aqui, entre esses 2 pontos, é chamada de curva de vaporização, né? Que é a curva de passagem entre a fase líquida e a fase gasosa. Ora, mas a gente sabe também que essas 3 fases podem coexistir, ou seja, a gente pode ter substâncias que estão em equilíbrio nas 3 fases. E esse ponto é chamado de ponto triplo, que é o ponto onde uma substância
ela pode coexistir nas 3 fases. Tá? Seguindo essa linha aqui, essa curva de evaporação, à medida que a gente vai aumentando a pressão e a temperatura, a gente chega num ponto chamado de ponto crítico. Tá? O que significa esse ponto crítico? Significa o último ponto onde existe calor latente de vaporização. Tá? À medida que a gente vai aumentando a pressão e a temperatura, a gente chega aqui nessa região, que é definida como região ou fase supercrítica. Tá? Então, eu coloquei aqui esse símbolo, aqui, essa imagem. Isso aqui é uma célula, onde dentro dessa célula existe um fluido. Tá? E se vocês perceberem aqui, tem uma linha que indica que esse fluido aqui está em 2 fases, ou seja, está numa fase líquida aqui de baixo e uma fase vapor. Tá? À medida que a gente vai aumentando a temperatura e a pressão, esse fluido ele vai para a região que a gente chama de região supercrítica. Eu acho que não está dando para mostrar aqui o vídeo. Isso aqui era um vídeo, mas eu não estou conseguindo mostrar. E essa região aqui é a chamada região supercrítica. Tá? Então, nessa fase aqui, o fluido ele pode se confundir entre a fase líquida e a fase gasosa. Tá? Ora, mas para que serve esse fluido quando ele está aqui nessa região, aqui nessa fase supercrítica? Quando ele está aqui nessa fase supercrítica, a gente vai analisar o que acontece, quais são as características físicas desse fluido. Então, para isso, a gente vai estudar, por exemplo, para que eu quero levar meu fluido para a região supercrítica. Se eu quero trabalhar com extração de óleo vegetal, eu tenho que ter um fluido que ele tenha essas vantagens aqui. Ele seja um bom solvente, ele tenha alta solubilidade e tenha uma alta seletividade. Eu só consigo essa seletividade alterando pressão e temperatura. Tá? Ora, mas como é que eu vou conseguir que nessa região aqui meu fluido tenha essas condições aqui que são boas para extração? Para entender isso, eu primeiro tenho que ver o quê? Algumas características, tá? Importantes na engenharia, tá? Engenharia de processo, tá? Então, essas características são características físicas, que é chamada de densidade, viscosidade e difusividade. Ora, a densidade está intimamente ligada ao poder de solvatação de um solvente. A viscosidade e a difusividade está relacionada, tá, ao escoamento de um fluido. Tá? Ora, se eu quero ter um fluido ou um solvente que me apresente essas qualidades aqui, eu tenho que fazer com que a característica do meu fluido naquela fase supercrítica sejam as melhores possíveis dentro dessas características. Para isso, a gente faz uma comparação entre a fase líquida e a fase vapor. Eu peço que vocês prestem atenção aqui nessas 2 fases, líquido e vapor, e façam uma analogia entre essas características. Ora, a gente sabe que um líquido, em relação a um vapor, ele tem alta densidade. Tá? Então, isso é uma característica do líquido que dá para ele um poder de solubilização maior. Beleza? Em relação à viscosidade, comparando o líquido e o vapor, a gente sabe que o líquido ele é mais viscoso do que o vapor. Ora, se eu preciso trabalhar com escoamento, o que é mais vantagem para mim? Trabalhar com líquido ou com vapor? É o vapor, tá? Se eu quero escoar um fluido, é melhor que esse fluido esteja na fase de vapor, porque aí eu consigo escoar ele com maior velocidade em função da baixa viscosidade que ele vai ter. Olhando a difusividade, comparando o líquido e o vapor, a gente percebe que a difusividade do vapor é muito maior do que a difusividade do líquido. Com isso, se eu quero escoar, é melhor eu ter o quê? Um fluido com uma característica de vapor em relação à difusividade. Então,
avaliando aqui as melhores condições de líquido e de vapor, para que então, como vai ser então as características do meu fluido supercrítico? Ora, em relação à densidade, vocês percebem que o meu fluido no estado supercrítico, ele é muito parecido com quem? Com a densidade do líquido. E isso é uma coisa boa, porque se ele tem uma densidade parecida com a do líquido, isso vai favorecer que ele o quê? Tenha maior poder de solubilização, ou ele consiga solubilizar melhor qualquer tipo de soluto. Se eu quero que meu fluido escoa dentro de um sistema de unidade de extração supercrítica, ou seja, em qualquer processo, eu tenho que o quê? Fazer com que ele escoa mais rápido. Eu tenho que fazer com que ele tenha uma viscosidade parecida com a viscosidade de vapor. E a mesma coisa para a difusividade. Se eu quero escoar meu fluido com maior facilidade, eu tenho que fazer com que ele tenha difusividade similar à viscosidade de vapor. Ora, com isso a gente percebe que quando meu fluido está na fase supercrítica, ele tem as melhores condições ou as melhores características do líquido e do vapor. Ele tem alta densidade, baixa viscosidade e alta difusividade. Com isso, com essas características físicas, favorece que eu tenha um melhor escoamento, melhor solubilização e eu consiga atingir esses objetivos aqui na minha tecnologia para extrair qualquer tipo de solvente, de soluto. Tá? Ora, agora uma pergunta. Quais são os fluidos que eu posso levar no supercrítico? Levar até a fase supercrítica? Todos. CO2, água, etanol, metano, etano, propano, etileno, propileno, metanol, acetona, vários. Para isso eu preciso conhecer o que desses fluidos? As suas propriedades críticas. Tá? Levando em consideração as propriedades críticas do fluido, a gente utiliza principalmente 3 fluidos desse aqui. Tá? O dióxido de carbono como solvente, água e etanol como co-solvente. Tá? A gente já vai explicar para vocês por quê. Caiu a conexão. Beleza. Bom, se eu trabalhar com uma extração, eu preciso ter o quê? Um solvente. Ora, se eu preciso ter um solvente, a gente geralmente com a tecnologia supercrítica, a gente trabalha com dióxido de carbono. Por quê? O dióxido de carbono, ele é uma substância apolar, ele tem baixo custo, ele tem as propriedades críticas baixas, como temperatura e pressão. A temperatura crítica do CO2 está em torno de 31 graus e a pressão em torno de 73,78 bar. Ele é fácil de manipular, ele é verde, né, um solvente que a gente pode considerar verde, ele é inerte, não é inflamável e é atóxico. Ora, diante de todas essas propriedades do dióxido de carbono, né, e ele é muito útil para que a gente trabalhe com a tecnologia supercrítica, tá? Porque eu consigo responder todas aquelas questões iniciais que a gente viu. Ora, mas perceba uma coisa, o CO2 ele é apolar. Se ele é apolar, ele vai extrair somente compostos apolar? Não, a gente pode variar a temperatura e a pressão e mudar a densidade dele. E a gente pode tornar ele menos apolar ou mais apolar, dependendo de quem? Da temperatura e a pressão que a gente vai trabalhar. Se a gente não conseguir, através da temperatura e da pressão, mudar a polaridade do nosso CO2, o que é que a gente pode fazer? A gente pode adicionar um co-solvente. Tá? E geralmente os co-solventes que nós utilizamos no laboratório são água e etanol. Por quê? Eles são solventes que têm baixo custo, são fáceis de manipular, são considerados solventes verdes também, como igual ao CO2, são seguros, fáceis de separação e eles são polar. Então percebe, na tecnologia supercrítica eu posso usar um solvente que é apolar e posso usar um co-solvente polar.
Com isso, eu consigo mudar as polaridades e consigo ter seletividade no meu processo de extração. Tá? Então, a gente já respondeu algumas perguntas daqueles questionários que fazem para nós. E aí? Ora, aí a outra pergunta, para que serve a tecnologia supercrítica? Onde é aplicada? Ora, com a tecnologia supercrítica, eu posso prefazer aerogel, nanopartícula, biodiesel, impregnação, posso trabalhar com água subcrítica, posso fazer limpeza, formação de pó e de partículas, secagem, encapsulação, reação química e extração. E para onde essas técnicas, todo esse tipo de uso aí é aplicado aonde? É aplicado na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, de cosmético, para elaboração de nutracêutico, têxtil, enfim, tem uma infinidade de indústria onde a gente pode empregar essa tecnologia, dependendo de qual seja o nosso objetivo, o nosso foco, o que a gente quer gerar como produto. E aí a outra pergunta, a resposta está aí. Qual é a vantagem da tecnologia supercrítica em relação aos métodos convencionais? Então, a vantagem, a gente tem um produto com alta pureza, tá? Que no final a gente vai ter um produto sem qualquer tipo de substâncias orgânicas nocivas à saúde. A gente tem alto rendimento dependendo do produto que a gente quer extrair. Ele tem alta seletividade, a gente consegue extrair um composto ou obter um extrato com um soluto específico com alto teor. A gente pode fazer isso tranquilamente, alterando temperatura, pressão, solvente, co-solvente. Tá? Tudo durante o processo de extração, vocês vão perceber que a gente não estraga nada, tudo é produto. A nossa torta vira produto, o nosso extrato é um produto. A tecnologia é verde, ela não polui. É um processo que pode ser automatizado também, pode ser seguro. Ele requer uma coisa que ele requer, mão de obra especializada. Ora, mas como é essa mão de obra especializada? São dois tipos de mão de obra que a gente tem na tecnologia supercrítica. Para implantar um processo, uma tecnologia supercrítica, é preciso que tenha uma mão de obra especializada assim, uma pessoa que entenda da tecnologia, uma pessoa que consiga desenvolver projeto e que ela possa implementar uma unidade de extração para a produção de um determinado produto. Em compensação, tem a mão de obra, que é a mão de obra operacional. Então, a mão de obra operacional, qualquer pessoa pode operar uma unidade de extração supercrítica, né? A partir do momento que o processo esteja instalado, a unidade de extração esteja realizando já o processo, qualquer pessoa pode chegar lá, ser treinada e operar uma unidade de extração com a maior facilidade possível. A gente tem outra vantagem, que é a redução de etapas operacionais, uma redução de etapas. Então, por que redução de etapas? Porque no método convencional, geralmente, a gente precisa purificar os nossos extratos, a gente tem que passar por outras etapas de refino e tudo. Na tecnologia supercrítica, a gente já tem o produto puro, tá? Sem precisar mais fazer nada com a característica que a gente quer colocar no mercado. E uma outra vantagem também da tecnologia é que a gente pode reciclar o nosso solvente. Tá? Então, no mesmo processo, eu posso utilizar a quantidade de CO2 que eu passei na minha coluna de extração várias vezes. Tá? Eu posso fazer uma reciclagem disso. Posso reciclar meu CO2 e utilizar ele várias vezes dentro do meu processo. Então, essas são as vantagens da tecnologia supercrítica em relação aos métodos convencionais. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como é o processo, né? Como é o processo supercrítico. Então, o processo supercrítico baseia-se praticamente em duas fases. Em duas etapas, desculpa, uma etapa de extração e uma etapa de separação. Tá? Ora, como é que funciona isso?
vocês observam que aqui eu tenho um forno e tenho uma coluna. Tá? O material que eu quero extrair o óleo, eu coloco aqui dentro dessa coluna. Tá? Então, qualquer material, pode ser de origem vegetal, de origem animal, eu coloco aqui nessa coluna. Tá? E o que é que vai acontecer? Eu tenho um cilindro de CO2, tá? Eu tenho aqui um banho de refrigeração, uma bomba e um compressor. Ora, isso daqui é um sistema, tá? Um sistema de pressurização, onde a minha bomba é acionada pelo compressor, só que essa minha bomba é uma bomba de líquido. E o dióxido de carbono, ele está aqui em duas fases, tá? E o que acontece com o dióxido de carbono? Ele sai daqui, ele sofre uma expansão a partir do momento que eu abro essa válvula, e ele vem na fase vapor e passa por esse banho de refrigeração. O que acontece aqui? Ele é condensado para a fase líquida e a minha bomba consegue bombear o sistema de extração. Então, o que acontece? Quando o CO2 chega aqui, eu fecho essa válvula V4, tá? E pressurizo meu sistema na pressão que eu quero realizar o processo. E aí o que acontece? O CO2 vai até o estado supercrítico, em uma determinada temperatura e pressão, e aí o CO2 consegue solubilizar todos os solutos presentes nessa matriz sólida. Em seguida, eu abro essa válvula e aí acontece o processo de expansão, tá? Uma expansão isentálpica. E aí o que acontece? Quando vem essa expansão isentálpica, há o quê? Uma separação do meu solvente com o meu soluto. E aí, o meu solvente vai para a fase vapor e o meu soluto condensa aqui dentro desse frasco. Tá? Aqui tinha um vídeo que é mostrando aqui o processo de extração sendo realizado, mas eu não consigo fazer com que esse vídeo funcione. Tá? Pronto, então basicamente esse é o processo, essa é a tecnologia supercrítica, dessa forma que acontece o processo, de uma forma bem simples. Tá? E aí, a pergunta que me fazem, né? Essa unidade de extração só é em escala analítica? Tem escala industrial? Como é que eu faço para ter uma escala analítica? Então, aqui eu estou mostrando aqui uma unidade de extração em escala analítica. Essa é a unidade que nós temos. E essa unidade de extração, ela tem colunas de extração de 10 ml até 1 litro. Tá? Então, até 1 litro a gente considera que o processo é em escala analítica. Tá? Mas isso daqui é um equipamento da Applied Separation, que foi comprado de uma empresa e tudo. Mas as pessoas me perguntam, posso montar a minha unidade de extração? Pode, tranquilamente. Você pode montar a sua unidade de extração de várias formas. Então, isso daqui é uma unidade que tem uma configuração, mas você pode montar a unidade que você quiser, com a configuração que você quiser. Tá? E aí, é possível escala industrial isso? Claro que é. Então, aqui a gente tem no mundo todo exemplos de unidade de extração em escala industrial. Então, aqui tem algumas unidades de extração em escala industrial que foram projetadas para obtenção de um determinado produto. Então, vocês percebem, ou poderiam me perguntar, por que essas unidades de extração em escala industrial são diferentes, né? Tem configurações diferentes. Ora, a tecnologia supercrítica precisa a gente projetar um equipamento para obter um produto específico. Então, dependendo do estudo analítico que a gente faz do processo, a gente vai projetar uma unidade, otimizar uma unidade para obter aquele produto que a gente quer com qualidade, com baixo custo, né, e que tenha alto valor agregado. Então, para isso, a gente tem que estudar, tem que fazer a parte do projeto, a parte em escala analítica, avaliar todo o processo, como é que ele funciona, como é que é obtido aquele determinado produto a partir daquela matéria-prima, e a partir desse resultado analítico,
é que a gente projeta a humanidade em escala industrial de acordo com a nossa necessidade. Ora, aí pode me perguntar, mas você consegue extrair 100 litros de óleo por dia? 100 litros de algum óleo qualquer por dia? É preciso fazer grandes volumes na tecnologia supercrítica? Não. Por quê? Como a gente tem, por exemplo, nos processos convencionais aí, onde as pessoas obtêm extratos com volumes enormes, grandes, nem sempre, por exemplo, a qualidade do produto é a ideal. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um extrato, por exemplo, um óleo de jambu, se eu tenho 100 litros ou 1.000 litros de óleo de jambu, e que o interesse desse óleo de jambu específico é o espilantol, ora, se eu tenho 1.000 litros de óleo de jambu e o meu percentual de espilantol dentro desse óleo é de apenas 1%, 5%, não adianta nada eu ter 1.000 litros de óleo de jambu. Eu posso ter uma quantidade menor de óleo, mas com uma concentração de espilantol, que é o meu grande interesse, muito alto. Então, vale a pena eu ter um grande volume se o soluto que eu tenho interesse, ele pode estar contido num volume menor, eu posso obter um óleo com uma concentração de espilantol muito maior. Então, isso que a gente tem que avaliar quando a gente fala de aumento de escala com a tecnologia supercrítica. Tá? E agora, a tecnologia supercrítica, assim, a gente pode aplicar a tecnologia supercrítica para essas três indústrias, para a indústria de alimentos, para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosméticos. Muita gente pergunta, ora, é rápido de montar isso? Para essas indústrias aí, vocês vão ver depois, que eu vou mostrar para vocês alguns casos, alguns resultados que nós temos em laboratório, que a gente pode perfeitamente tornar esses estudos acadêmicos, essas pesquisas que a gente realiza, em produto para essas indústrias. Porque essas indústrias oferecem uma facilidade, né, para a gente colocar o nosso produto no mercado. Então, a indústria de alimentos, vocês vão perceber que é muito simples, a gente obter um produto, a gente gerar, por exemplo, um alimento funcional, um nutracêutico, um alimento funcional rapidamente usando a tecnologia supercrítica. A mesma coisa para a indústria de farmacêutica. A gente consegue obter produtos rapidamente. A indústria de cosméticos, que não exige tanto rigor, regulamentação por parte do governo, é muito simples a gente usar essa tecnologia supercrítica para gerar produtos ou agregar valor a produtos na indústria de cosméticos. Tá? Então, essas são as três que eu considero principal indústrias que a gente pode usar a tecnologia supercrítica e gerar casos, gerar cases importantes para a indústria. Essas três indústrias eu considero que elas têm uma aplicação direta aí para quem usa a tecnologia supercrítica. Aí agora eu vou mostrar para vocês alguns dos nossos resultados, alguns resultados que nós temos em laboratório e que vão mostrar para vocês aquilo que eu falei lá atrás, das vantagens da tecnologia supercrítica. Então, a gente conhece aqui o açaí, que é um fruto aqui da região amazônica, né, que tem uma grande repercussão nacional, internacional, há um grande interesse pela polpa de açaí, e que hoje ela é comercializada aqui no estado do Pará em forma de polpa, né, polpa congelada. Ora, há um custo altíssimo para isso, né, tanto de operação, armazenamento, logística, né, então há um custo muito alto para isso. E aqui eu mostro para vocês que usando a tecnologia supercrítica é possível a gente obter produtos, né, com alto valor agregado e que a gente consegue transferir isso e reduzir o custo tanto de produção, de conservação e de logística se a gente gerar esse tipo de produto aqui. Então, olha, a gente tem aqui o produto do açaí, né, o açaí
onde a gente obteve aqui o extrato de açaí e o leito do açaí. Ora, o que aconteceu aqui? A gente tem o óleo de açaí, que é rico em ômega 3, 6, 9, que pode ser aplicado tanto na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos e na indústria de cosméticos. E o que é que ficou disso? O nosso leito. Antes a gente tinha um leito aqui, uma polpa liofilizada de açaí, que quando a gente desengordurou, a gente concentrou antocianina nessa polpa. Ou seja, nesse processo de extração de açaí, a gente não perdeu nada, a gente não gerou resíduo. E a gente obteve 2 produtos. Um foi o óleo, pode ser aplicado nas 3 indústrias, e o outro foi a torta desengordurada, que é rica em antocianina, que é um antioxidante natural, que também pode ser aplicada nas 3 indústrias. Tá? Em relação à seletividade, vocês percebem aqui que eu tenho vários tubos aqui, tá? Com frações desse mesmo óleo do açaí. Ora, aqui foi realizada uma cinética de extração, ou seja, eu ia coletando óleo a cada tempo de extração. Vocês percebem que a cada tempo de extração, você percebe aqui uma coloração diferente. Isso indica para a gente o quê? Que em cada frasco desse aqui eu tenho óleo de açaí com uma composição química diferente da outra. Tá? Então, isso demonstra a seletividade do processo. Tá? Um outro produto que nós temos, que nós pesquisamos no laboratório, é o óleo de Muruci, que vocês percebem, dependendo das condições de extração, a gente tem essa seletividade aqui. Tá? E também a gente não perde nada, a gente extrai o óleo, mas a gente tem a polpa também, que ainda está rica em alguns produtos que a gente pode também transformar, gerar outros produtos com isso, principalmente para a indústria de alimentos. Tá? Então, esse óleo aqui é um óleo rico em luteína, carotenoide, facilmente aplicado na farmacologia, no alimento, biocosmético. Tá? Já temos publicações, resultados concretos sobre esse óleo do Muruci. Um outro caso que a gente tem da utilização da tecnologia supercrítica é o óleo da abacaba. Vocês podem perceber, a abacaba ela não é tão famosa quanto o açaí, mas ela tem um potencial semelhante ao do açaí, porque ela tem um óleo também que é rico em ácidos graxos, tem um rendimento bem superior até do açaí, mas é pouco divulgado, né? Então quase ninguém conhece a abacaba, né? Com exceção da nossa região, mas é um produto que pode ser aplicado nas 3 indústrias também. Um outro exemplo é o cipó pucá, né? Então eu saí de oleaginose, agora comecei a vir para a planta medicinal. Cipó pucá é uma planta aqui da nossa região, nós já tivemos algum estudo, então é um óleo que é altamente anti-inflamatório. A gente fez umas aplicações na área de neurociências, tem o efeito neuroprotetor, tá? É anti-inflamatório por ter o efeito neuroprotetor, tá? Ele é antiglicêmico, tá? Então pode ser usado para tratamento de diabetes, e é uma planta que a gente aproveita tudo, a gente não gera resíduo. Tá? Então a gente pode aplicar tanto na indústria de alimentos, farmacêutica. Tá? Então isso é um outro exemplo do que a tecnologia supercrítica é capaz. Uma outra planta é o jambu. Então, a gente já fez vários estudos com o jambu. Para quê? Qual era o interesse do jambu? Era a obtenção do espilantol. Então, a gente investigou nesse trabalho aonde era, que parte da planta teria o maior teor de espilantol. E aí a gente estudou se era possível extrair com água, com etanol, só com CO2, ou usando CO2 como solvente e usando água e etanol como consolvente. Aí a gente percebeu que o maior teor do espilantol se concentra na flor da planta, tá? E que o espilantol ele é obtido com maior facilidade utilizando somente o dióxido de carbono. E esse óleo do espilantol é riquíssimo, a gente consegue um alto grau de pureza desse óleo, e ele pode ser aplicado também na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica,
tá? E na indústria de cosméticos. Um outro exemplo é a da castanha do Pará. Então, a gente fez um estudo também com a castanha do Pará. É um óleo riquíssimo que a gente extrai e o que acontece com ele? A gente consegue, por exemplo, acho que eu não coloquei aqui, mas o que acontece? A castanha do Pará é rica em selênio, né? Então, a gente mede a concentração de selênio antes da extração e depois da extração. Então, o que é que a gente fez? A gente desengordurou a castanha do Pará, obteve um óleo riquíssimo nos ômegas 3, 6 e 9 e outros compostos, tá? E no final a gente teve uma polpa desengordurada que aumentou a concentração de selênio mais de 40%. Ou seja, a gente produziu uma torta com alto valor agregado que pode ser utilizado na indústria de alimentos. Um outro exemplo nosso é o óleo da copaíba, que também é um óleo que tem efeito neuroprotetor, nós já testamos, e a gente pode aplicar na indústria farmacêutica, em várias indústrias. Então, esses aqui são alguns casos, tá, que a gente tem no laboratório. Eu não coloquei todos, mas a gente tem uma infinidade de resultados, e todos esses resultados que nós temos podem ser perfeitamente transformados em produtos com alto valor agregado, tá? E através desses resultados, a gente tem o Labtex, né? É um laboratório que pertence, que faz parte do PCT Guamá, e onde a gente oferta serviço, e esses tipos de serviço aí, tá? Que vocês podem entrar em contato conosco a hora que vocês quiserem, para a gente desenvolver qualquer tipo de projeto, de processo, de pesquisa nessa área de tecnologia supercrítica. Tá? Então, eu agora abro a palavra para vocês. Eu espero que tenha sido o mais didático possível, para fazer com que vocês entendam a tecnologia supercrítica. Agora, vocês podem fazer as perguntas específicas que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Tá? Então, obrigado. Eu passo a palavra para Tamires. Boa tarde a todos. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor? A gente vai dar uns minutinhos aqui, professor, mas desde já eu quero lhe agradecer. A sua apresentação foi espetacular. Obrigado. Muito bom conhecer os serviços de vocês, entender um pouco e ver a excelência em serviços. Obrigado, Tamires. Olha, o Fábio Barros está falando que foi excelente. Obrigado, Ana Fábio. Paula. Ana Paula, obrigado. Caroline. Obrigado, Rampanelli. Bom, como Eduardo. não teve pergunta, eu... Olha, o Ricardo tem pergunta. Cadê? Ah, tá. Pois não, Ricardo, pode perguntar. Obrigado, Ivonete. Pino. Obrigado, Pino. Obrigado, Jussiane. Pode perguntar, Ricardo. Ele fala, tem um projeto em relação à extração de composto e uma matriz vegetal. Pois não. Excelente. Só esperar o restante da pergunta dele. Tá, joia. Obrigado, Rafael, Lorena. Pode perguntar.
O Ricardo completou a pergunta aí, professor. Eu vou falar assim, tenho um projeto em relação à extração de composto de uma matriz vegetal, porém gostaria de entender quais etapas a seguir ou onde buscar informação e conhecimento para realizar o escalonamento. Boa tarde, Ricardo. É excelente que você tenha um projeto. A gente, na realidade, você pode procurar revista científica, né? Tem uma revista que posso sugerir, The Journal of Supercritical Fluids. É uma revista que ela é uma revista específica da tecnologia supercrítica, e lá você vai encontrar vários trabalhos que tratam sobre o assunto de escalonamento, de aumento de escala. Tem também algumas teses de doutorado, teses de mestrado na Unicamp, e também o LabTex é um laboratório que desenvolve consultoria, treinamento, e que a gente está de portas abertas para atender as demandas. O Fábio Barros pergunta sobre os resíduos da ação do açaí. O açaí, por exemplo, a polpa do açaí que a gente trabalha, com a tecnologia supercrítica, ela não gera resíduo. Agora, por exemplo, mas para tirar a polpa do açaí do caroço, existe esse resíduo do caroço do açaí. Não faz parte do processo de extração, mas que a gente pode desenvolver, já está desenvolvendo, por exemplo, um trabalho com um aluno nosso, de doutorado, para encontrar uma solução para esse caroço do açaí que é gerado. A Lorena fez alguma pergunta, só que está quebrado, só vou pedir um minutinho para verificar. Ok. Ela fala, queria saber como é que nós podemos fazer uma parceria com o Lab, como é feito isso. Aí aqui embaixo ela diz, pois eu trabalho com composto orgânico e é de início do trabalho. Bom, eu posso passar o seu contato para ela, ou ela pode deixar o contato dela para eu... Pode sim. Tranquilo. A gente pode conversar. Deixa eu ver se tem alguma outra. A Sabrina. Isso. Bom, o que falta? Acho que o que falta, e é um trabalho que a gente está realizando já desde o Labex, e agora aqui a gente aqui no LabTex, a gente está entrando numa área de empreendedorismo. Bom, a gente sabe que, por exemplo, o que estava faltando era estudos acadêmicos, né, que garanta com que esse processo seja possível aumentar a escala. Então, isso a gente já fez muito no Labex. Hoje, a gente tem plena convicção, com os resultados que a gente tem de laboratório, que é possível aumentar a escala. Mas o que é preciso entender? A gente só vai aumentar a escala de um produto que a gente tenha interesse de colocar no mercado. Então, a partir do momento que a gente tem uma ideia de um produto que a gente quer colocar no mercado, a gente consegue desenvolver um estudo na escala analítica até a escala piloto e industrial para colocar isso no mercado. E o que eu acho que realmente é preciso ainda para alavancar é o conhecimento geral. Na realidade, a gente tem um case, né? A gente conversa muito com empresários, né, dessa área de óleos, e eles são um pouco tradicionais, né, e têm medo de arriscar às vezes, e eles têm interesse às vezes de colocar tecnologia, mas eles têm receios, né? Eu acho que a partir do momento que a gente colocar, a gente tem um case, a gente tem o nosso próprio negócio no mercado, eu acho que essa tecnologia não tem volta. Principalmente aqui na região, com a nossa biodiversidade, as pessoas vão ter um grande interesse por isso, e basta
o primeiro caso, o primeiro case, vai ser suficiente para essa tecnologia estourar no Brasil? Bom, ela perguntou sobre a formação de profissional na área. Pô. Tem um monte de profissional na área. É só aqui da UFPA eu oriento mais, já orientei mais de 30 estudantes de pós-graduação que têm a formação na tecnologia supercrítica que deveriam colocar isso em vigor, utilizar a tecnologia como um meio de empreendedorismo. Eles têm essa facilidade. Tem muita gente já com a formação na área supercrítica. Não só aqui na região, mas no Brasil. Bom, aqui a gente tem o Dave. Ele fala assim, ótima apresentação, professor. Gostaria de saber um pouco mais acerca da encapsulação de compostos bioativos. Então, é possível fazer a nanoencapsulações? Poderia explicar um pouco como se dá essa formação da nanosfera materiais parede? Sim, claro. É possível fazer, com a tecnologia supercrítica, é possível fazer nanotecnologia. E aí, dependendo do tipo de material que você quer encapsular ou você quer tornar com uma dimensão menor, existem técnicas diferentes na tecnologia supercrítica. Então, você tem, vou citar alguns exemplos, por exemplo, o RES, o sais. Você pode ter, por exemplo, nanoemulsão, que é o que uma aluna minha, Flávia, no laboratório está realizando. A gente pode fazer com supercrítico que a gente está começando a fazer agora, nanopartículas de ferro revertida com óleo vegetal, com ação anti-inflamatória, antimicrobiana. É possível, dependendo daquilo que tu queres produzir em termos de nanopartícula e qual é a aplicação. Então, dependendo do tipo de nanopartícula que você quer desenvolver ou quer produzir, a gente tem uma técnica diferente para produzir essa nanopartícula. Bom, a Maria Caroline, ela colocou o Instagram, o Facebook e o e-mail. Qualquer pessoa que quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato, já pode anotar. Tem alguém mais que vai fazer alguma pergunta? David Furtado está enviando uma mensagem. Valeu, Eduardo. Está agradecendo. Muito obrigado, professor. Obrigado. Minha filha, Maria Eduarda. Obrigado, minha filha. Não. Bom, Apareceu. Eu creio que não vem mais perguntas. Eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço novamente o senhor, a sua excelente apresentação. Ficamos muito gratos pela disponibilidade. Obrigado também, fico à disposição.